Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência ao nosso projeto de desenvolvimento web com Java, na aula de hoje a gente vai criar uma página que permite listarmos todas as despesas que temos persistidas no banco de dados. Na aula anterior a gente criou um formulário HTML que permite aqui a gente cadastrar uma despesa, né? Então a gente tem várias informações aqui que a gente recupera do lado da nossa aplicação através de uma servlet. Realizamos aqui as devidas tratativas, convertemos para os tipos em específicos, depois a gente persiste esse cara no banco de dados e por fim a gente responde o usuário com uma mensagem agradável aí através de um conteúdo HTML. Bom, se a gente parar para analisar friamente aqui a nossa servlet, a gente tem um grande problema. Por quê? Porque aqui a gente está misturando regra de negócio, tá? Lógica da nossa aplicação com regra de visualização. Então aqui a gente tem o nosso código Java juntamente com um código de exibição. Tá? Então isso não é definitivamente uma boa prática. A ideia é que a gente separa a forma de tratar esses dois caras. A gente coloca na nossa servlet simplesmente aqui as regras referentes à nossa aplicação, as regras de negócio. Quando a gente está tratando de visualização, o que a gente quer exibir para o usuário, a gente tenha outro cara, tá? De forma separada, para a gente colocar o conteúdo de forma mais organizada. A ideia é a gente separar então esse cara do HTML. Bom, e para isso, a gente tem uma tecnologia chamada JSP, que é a tecnologia que a gente vai estar utilizando para criar a nossa lista de despesas. Se a gente olhar aqui no nosso web app, tá? Na nossa pasta web app, a gente tem um index.jsp. Quando a gente gerou a nossa aplicação através do Maven Archetype, ele gerou esse cara de forma automática para a gente. Se a gente der dois cliques e abrir o conteúdo desse arquivo, a gente vai estar visualizando o quê? Somente conteúdo HTML. Então, se a gente não estivesse vendo aqui a extensão desse arquivo, provavelmente a gente ia achar que era um arquivo HTML. E o arquivo JSP, de fato, ele é um arquivo HTML, só que ele é um pouco mais poderoso. Por quê? Porque ele permite a gente estar inserindo código Java dentro desse arquivo. Então, é justamente isso que a gente vai estar fazendo para criar a nossa lista de despesas. Vamos fechar esse cara e vamos criar aqui o nosso JSP para lista de despesas. Então, lista despesas, e eu vou colocar assim, ó, scriptlet. O que é scriptlet? Scriptlet é uma tecnologia que a gente usa dentro do JSP que permite a gente imputar código Java. Bom, criei o nosso arquivo, vou aqui no Olá Mundo e vou copiar o conteúdo desse HTML só para facilitar a nossa vida aqui e colar aqui dentro. Bom, vou apagar esse cara. Já temos aqui uma estrutura básica da nossa página HTML de listagem, que tem o conteúdo do head, o body, e agora a gente já pode começar a inserir o conteúdo que desejamos. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, o que é um scriptlet? O scriptlet, vamos voltar aqui para a nossa adiciona despesa server. Se a gente olhar aqui o conteúdo, a gente tem o quê? Sempre que a gente quer inserir um conteúdo dentro da nossa classe, o que a gente faz? A gente abre chaves. E quando a gente quer inserir o conteúdo dentro de um método, a gente também abre chaves. E da mesma forma, quando a gente quer encerrar o conteúdo, a gente fecha ele, tá? Tanto do método quanto da nossa classe. O scriptlet segue a mesma ideia. Então, quando eu quero, tá, num trecho da minha página, inserir um conteúdo Java, eu vou inserir o meu scriptlet. E faço isso através do sinal de menor, porcentagem, tá? Para abrir. Então, esse cara é como se fosse um abre-chaves. Então, ele tem a mesma ideia. Ele é um abre-chaves. E para fechar as chaves, eu faço porcentagem, sinal de maior. Então, esse cara é como se fosse quem? Um fecha-chaves. Quando eu faço isso, aqui dentro eu posso colocar código Java. Então, vou apagar esse cara para ficar mais limpo. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, vamos começar de forma bem simples, tá? Vamos declarar uma variável aqui do tipo string. Vou colocar assim, ó, aprendendo scriptlet. Ponto e vírgula, sempre que a gente quer encerrar uma instrução em Java, ponto e vírgula. Então, sigo as mesmas regras. E agora, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso chegar num outro canto aqui do meu HTML e imprimir o conteúdo que eu declarei aqui na minha variável. Então, eu vou criar um H1 aqui, vou fechar esse H1 e vou imprimir o conteúdo dessa variável mensagem. Como que eu imprimo o conteúdo dentro do meu JSP? Bom, da mesma forma aqui, ó, no adiciona despesa server, a gente tem esse cara, né? Print writer. E a gente faz o quê? A gente faz out.println. No nosso JSP, de forma implícita, sem eu declarar nada, eu já tenho a variável out que eu posso estar usando para escrever o conteúdo aqui no meu JSP. Então é isso que a gente vai fazer. Out.println, passo aqui a variável e ponto e vírgula. Vamos startar aqui a nossa aplicação para a gente estar visualizando se realmente deu
deu certo o que fizemos aqui. Vou aqui no browser, vou fazer o quê? Lista despesas scripted.jsp. Ele não interpretou aqui o nosso cara. Então vamos voltar aqui. O que faltou aqui a gente está realizando? Faltou a gente colocar o nosso scriptlet, porque esse código ele só vai ser interpretado através do scriptlet. Visto que esse cara é um código Java, então a gente não consegue estar acessando ele sem ser o nosso scriptlet. Da forma que estava, o que aconteceu? Ele simplesmente interpretou isso daqui como um texto qualquer. A gente precisa do nosso scriptlet para indicar que esse cara é um código Java e aí sim, ele vai realizar uma compilação nesse cara para conseguir interpretar o conteúdo que foi colocado aí. Então vou voltar agora para o browser, vou pedir para atualizar aqui e agora sim, ó, agora ele compilou e conseguiu interpretar o conteúdo que a gente mandou ele imprimir aqui. Sempre que a gente quer inserir um conteúdo Java, tá? De alguma forma, a gente precisa do nosso scriptlet. Uma outra forma mais simples de imprimir o valor aqui dessa variável mensagem é fazer o seguinte, tá? A gente pode usar um shortcut. A gente pode colocar aqui o sinal de igual e já colocar aqui a variável mensagem. Vou até remover essa linha e colocar assim, ó. Vamos lá no browser. Repara que quando a gente está trabalhando aqui no nosso JSP, a gente não precisa ficar pausando e reiniciando a nossa aplicação. Ele automaticamente já realiza essa compilação para a gente. Eu dei um Enter aqui, atualizei, ele continuou funcionando como esperado, porque deu tudo certo. Então isso daqui é uma outra forma da gente estar imprimindo um conteúdo de uma variável de uma maneira mais simples, uma maneira mais direta. Bom, pois bem, então a gente já entendeu o que é o scriptlet. Sempre que eu quero inserir código Java, então coloco esses dois símbolos aqui e aí eu fico à vontade para inserir o meu conteúdo. Agora, então, a gente vai focar o quê? Na nossa lista de despesas. A nossa lista de despesas, ela possui uma estrutura bem semelhante ao que a gente fez aqui no Adiciona Despesa Servlet. Se a gente der uma olhada aqui nesse cara, o que a gente fez? A gente criou aqui uma conexão através do nosso Connection Factory, depois a gente instanciou um DAO, passando a conexão, e depois a gente chamou o respectivo método DAO que a gente queria estar utilizando. E a gente vai seguir essa mesma lógica aqui do nosso lado. Então, até para facilitar, eu vou estar copiando esse cara e vou estar colando aqui. Mas antes, o que eu vou fazer? Ó, eu vou estar apagando esse conteúdo, vou apagar esse cara aqui e vou colocar o conteúdo que a gente deseja para criar a conexão. Tá? Então, olha só, agora meu JSP está mostrando já o seu poder. Tá? Então, eu consigo estar inserindo aqui código Java dentro desse cara. Então, código Java que a gente utiliza aqui na nossa servlet também. Coloquei então aqui o nosso connectionFactor.getConnection. Vamos lá no nosso browser, vamos pedir para atualizar esse cara, vamos ver se vai dar algum problema. Então, vou dar um Enter aqui. Olha só, a gente tomou um HTTP error 500. E se a gente der uma olhada um pouquinho já para baixo, o que ele vai falar aqui para a gente? Ele falou assim, ó, eu não fui capaz de compilar esse cara. Então, lembre-se, tá? O JSP ele é compilado. Ele vira uma classe Java no final das contas. Então, aqui no caso, ele deu um erro. Ele não conseguiu compilar. Se a gente descer um pouquinho mais, ele fala assim, ó, na linha 9, eu tive um erro. O que aconteceu na linha 9? Na linha 9, ele falou o seguinte, ó, connection cannot be resolved to a type. Ou seja, ele não conseguiu encontrar esse tipo connection. O que ele não conseguiu encontrar esse cara? Da mesma forma que aqui na nossa servlet, a gente vem aqui e realiza os imports para especificar aqui para ele qual que é, onde está, né? Qual que é o caminho onde se encontra a minha classe. A gente também tem que fazer a mesma coisa aqui no nosso JSP. Então, é isso que a gente vai estar fazendo para conseguir compilar com sucesso aqui o nosso JSP. E como que a gente faz isso? Bom, a gente tem uma instrução aqui, que é esse cara, ó, é o símbolo de menor, porcentagem e o arroba. Aí eu dou um espaço e coloco um page import. Esse page import, agora aqui eu passo quem que eu quero estar importando. Então, no nosso caso, a gente quer estar importando quem? A connection. Então, eu vou vir aqui e vou colocar para ele que eu quero importar a connection. Além da connection, tá? Eu preciso importar também o connection factor. O connection factor, ele fica aqui dentro, ó. Então, esse é o caminho. Vou colocar também aqui o connection factor. Vou fechar essa instrução, porcentagem agora maior, tá? Bem semelhante ao que a gente fez aqui no nosso scriptlet. E agora vamos tentar recarregar a nossa página. Vamos ver se agora vai funcionar. Recarregamos aqui, ele não deu mais o erro. Por quê? Então, ele conseguiu agora encontrar a connection, o connection factor e conseguiu compilar com sucesso o nosso JSP. Como
Como a gente não colocou nada, por isso que ele apareceu em branco. Mas ele já deu sucesso. Então, ele já conseguiu compilar esse cara. Vamos seguir aqui a construção. Agora, a gente precisa do quê? A gente precisa de um despesa DAO. Então, vou copiar isso daqui e vou colar aqui embaixo. Vamos lá atualizar aqui a nossa página para ver se ele vai conseguir compilar esse cara. Deu erro novamente. Por quê? Porque ele fala, ó, despesa DAO cannot be resolved to a type. Ou seja, temos que importar também o despesa DAO. Da mesma forma, venho aqui, copio para facilitar a nossa vida e importo aqui o nosso despesa DAO. Vou atualizar aqui, agora ele compilou com sucesso. Maravilha! Agora o que eu quero fazer? Eu quero chamar o método findAll. Tá? Se eu olhar aqui, ó, mostrar para vocês, temos o findAll, que ele retorna uma lista de despesas. Então é esse cara que a gente vai estar utilizando. Então vou vir aqui e vou chamar o findAll. Ponto e vírgula. Esse cara retorna uma lista de despesa. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, despesas. A gente já tem acesso ao nosso despesa DAO, só que a gente não está importando quem? O list. Tá? O list, ele fica onde? Ele fica no pacote java.util. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu falo para ele, ó, importa tudo que tiver no pacote java.util. Então, vamos voltar aqui no nosso browser para testar. Estou fazendo bem passo a passo para vocês, para ficar fácil, tá? Da gente entendendo cada passo. Ó, ele deu um outro erro aqui. Por quê? Porque ele falou assim, ó, não consegui achar a despesa, tá? Essa classe despesa. Então, a despesa, ela fica na onde? Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver. A despesa, ela fica no model, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e importar também o nosso model. Então, vou colocar aqui vírgula e vou falar, importa todas as classes que tiverem aí no model. Então, vamos voltar aqui, enter novamente e agora, maravilha, ele já está reconhecendo todas essas classes. Então, o que a gente vai fazer? Bom, para listar, né, todas as despesas, a gente precisa de um for. Então, vou criar um for aqui, que eu tenho quem? A despesa, que vai iterar nas despesas. Abro aqui o meu for. Então, vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o outro scriptlet, vou fechar e vou encerrar aqui a instrução do meu for. Aqui dentro, a gente vai colocar o quê? O conteúdo da despesa. Essa despesa, a gente vai colocar ela dentro de uma tabela. Então, eu vou criar uma tabela HTML aqui, table, vou encerrar ela aqui também, tá? Preciso fechar ela, barra table. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, para cada linha aqui, a gente vai estar criando aqui as devidas colunas. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu vou usar o scriptlet e vou usar o shortcut, que já é o sinal de igual, tá? Poderia usar o out.println, mas fica mais simples usando já o shortcut. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, get descrição. Vou imprimir somente a descrição por hora, só para facilitar aqui, para não ficar muito confuso, a gente já colocar todo o conteúdo. Então, vamos lá atualizar aqui a nossa página HTML. E olha só, gasto com Uber. Por que ele imprimiu gasto com Uber? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados, tá? E a gente já vai confirmar aqui, ó. A gente mandar executar o select from despesas, o único registro que a gente tem é o gasto com Uber. E é o que? O campo descrição. Então, como a gente pediu para ele mostrar o campo descrição, por isso que ele imprimiu gasto com Uber. Agora, a gente já está com a estrutura base pronta. Agora, a gente vai colocar o quê? Os outros campos. Quais são os outros campos aqui? Bom, a gente tem a data, o ID eu não vou colocar. Vou colocar descrição, data, valor e a categoria. Então, vamos colocar esses outros campos. Ctrl C, Ctrl V. Bom, facilitar aqui. Então, vou colocar quem? Vou colocar o get data, vou colocar o get valor e vou colocar o get categoria. Vou mandar atualizar aqui e agora ele já está imprimindo todos os campos. Bom, porém está muito feio, está ruim para a gente visualizar da forma que está aqui a nossa tabela. A gente precisa dar um tapa visual aí para ficar algo mais agradável, né? Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai criar um cabeçalho aqui para colocar as colunas, tá? Especificando aqui para a nossa tabela o que é cada coluna. Então, para isso, a gente usa o TR e o TH. O TR é um table row. Tá? Sempre que a gente coloca um TR, a gente está indicando a criação de uma linha na nossa tabela. E o TH é table head. Tá? A gente usa para criar um título para as colunas da nossa tabela. Então, vou colocar aqui, ó, descrição. E vamos Ctrl C, Ctrl V para facilitar aqui. Aí a gente vai colocar quem? Vai colocar aqui a data, aqui é o valor e aqui é a categoria. Vamos lá novamente. Olha só, agora já melhorou, né? Agora a gente já sabe qual que é cada campo. E para ficar agora mais bonito, mais agradável, eu já deixei pronto aqui, tá? Para facilitar a nossa vida, um HTML, tá? Na verdade, um CSS. Então, eu vou substituir esse cara aqui. Coloco aqui um CSS, tá? Então, se você
você olhar aqui, a gente tem o quê? Um style. Abro o style, fecho o style. Então, esse conteúdo aqui é para a gente colocar algumas formatações na nossa tabela. Então, vamos carregar aqui a nossa tabela, ó, e olha só agora como ficou bonito. Na descrição da aula eu vou estar deixando, tá, esse conteúdo HTML que foi utilizado aqui nessa aula. Então, agora ficou muito mais bonito que a nossa listagem de despesas. Então, esse cara aqui é um CSS, ele permite a nossa página HTML aí ter uma cara mais bonita. Bom, não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco da aula. Já colocamos aqui todas as colunas, né? Colocamos aqui também todos os valores. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a descrição, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar C cedilha e o tio aqui no A, tá? E vamos mandar carregar a nossa página novamente. Repara que ele deu um problema aqui, né? Saiu todo esquisito, tanto C cedilha quanto o A com o tio. Por quê? Isso daqui é um clássico problema de encode. Ele não soube interpretar ali aqueles caracteres que têm acentuação, tá? Então, para isso, a gente precisa passar para ele qual que é o encode que a gente quer estar utilizando aqui no nosso JSP. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e adicionar uma instrução. Aqui no nosso page, você vai colocar um page encoding e falar para ele, ó, eu quero que você use o encode UTF-8. Por padrão, se eu não me engano, ele usa o ISO 88591. Por isso que ele não consegue interpretar o C cedilha nem o tio. Bom, coloquei aqui então o encode. Vamos atualizar novamente aqui e vamos ver se ele corrigiu a nossa página. Olha, ele deu um erro, tá? Então ele falou que a gente tem uma diretiva aqui errada. Então vamos estar verificando o que ficou inconsistente aqui na nossa diretiva. Vamos olhar aqui novamente, page encode, tá? Não é encode. Escrevi errado, um erro de typo, muito comum no dia a dia. Corrigi, voltou aqui e agora ele está interpretando de forma correta tanto o C cedilha quanto o tio. Então, simplesmente corrigindo aqui e adicionando o nosso page encode, agora ele sabe interpretar o caractere especial. Bom, legal. Tá pronta aqui a nossa página, tá? Utilizando então o JSP juntamente aqui com o Scriptlet. Então, esse cara, tá? Dessa forma, a gente consegue separar o quê? A lógica de visualização. Repara que para quem está tratando, para quem está criando o HTML aqui da nossa página, fica muito mais fácil dele trabalhar dessa forma do que ele ter que entender aqui a nossa célula, entender como que funciona aqui cada instrução Java. Então aqui a gente usa de forma pontual apenas alguns trechos para a gente estar conseguindo aí buscar as nossas despesas lá no banco de dados. Bom, pessoal, então era isso, tá? Esse conteúdo que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante a gente aprender a tecnologia JSP, embora hoje em dia existam tecnologias melhores para a gente tratar, tá? Mas é interessante, tá, a gente conhecer como que surgiram essas tecnologias de visualização e renderização de conteúdo HTML aí na plataforma Java. É isso aí, qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima videoaula.